Mais uma vez, o Brasil está de luto. Foram registradas até o momento 40 vidas que foram ceifadas pela força das águas, das correntezas, inundações. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi pega de surpresa pelas chuvas que caíram sem medidas e está ocasionando tudo isso que vocês estão vendo nos telejornais, nas redes sociais. O fato se repetiu. Há 11 anos atrás ocorreu algo muito semelhante em Petrópolis. Só que 918 vítimas foram ceifadas e centenas delas foram desaparecidas e até hoje não foram encontradas. Gente do céu, 2022 é um ano que promete, mas que promete muito não é para coisas boas, é para desastres naturais como esse, que muita gente entende como algo normal. Quem é o culpado de tudo isso? O culpado de tudo isso é o ser humano, nós seres humanos, que agredimos de forma muitas vezes covarde, agredimos a natureza de forma covarde e a natureza tem se revoltado contra nós seres humanos. Há quem culpe Deus e diz até que Deus é culpado, que Deus não existe, porque se existisse ele faria algum caso do que está acontecendo. E é uma prova que Deus não existe, é que ele não faz caso algum do que está acontecendo em Petrópolis. Aconteceu em Petrópolis, na Bahia, em Minas Gerais e São Paulo. Está acontecendo em diversas partes do mundo fenômenos naturais com maiores intensidades como nunca houve antes na história. Culpa do homem, culpa do pecado. Nós construímos em lugares onde não se pode construir, em lugares de risco. E nós vemos acontecer as tragédias, os desastres, e continuamos a construir. Quando passa aquela enxuvada, aquele temporal, que as coisas se normalizam, aí quando passa algum tempo, alguns anos, aí parece que nós nos esquecemos e continuamos a nossa vida e a construir em lugares inadequados, como muitas casas foram construídas ali. Petrópolis é uma cidade grande, 300 mil habitantes, plural. Então veja só, as autoridades, elas muitas vezes pecam no pecado da omissão, quando muitas vezes as autoridades era para colocar marcos, limites, para que a população não construísse, porque ali são áreas, em muitos lugares daqueles ali são áreas de risco. Mesmo assim, diante de tudo isso, eu quero dizer agora uma coisa muito importante. Eu vejo em tudo isso, e todos os meus vídeos falando sobre desastres e catástrofes naturais, menciono o que eu vou dizer para vocês. Eu vejo a palavra de Deus se cumprindo. As enchentes sempre existiram chuvas depois do dilúvio, que Deus criou o pacto com Noé. Até então não chovia na terra, subia assim um orvalho da terra e regava a erva, a relva. E depois que Deus fez o pacto com Noé, ele disse: olha, vai vir chuva, Noé, avisa o pessoal que vai vir chuva. As pessoas zombavam de Noé, criticavam de Noé, velho bobo, velho babão, você não sabe o que diz. E aí quando começou a chover, foram 40 dias e 40 noites de chuva intensa, sem intervalo. Inundou toda a terra, gente. Os animais que não estavam dentro da arca, com exceção dos animais marítimos, aquáticos, os seres humanos todos pereceram. Sabe? Agora volta a acontecer casos como esse, e alguém diz que sempre existiu. Sim, sempre existiu, mas com tanta intensidade como no século XXI nunca houve na história. Se você somar todos os acontecimentos
catastróficos, todos causados pela natureza. Se somar todos, não vai bater os que aconteceram no século XXI. São tsunamis, terremotos, maremotos, vulcões, nuvens de pássaros, coisas inexplicáveis. A Lua está agora se afastando da Terra. A Lua está se afastando da Terra. Os cientistas afirmaram e comprovaram que a Lua está se afastando da Terra rapidamente. Nós não percebemos, mas está. Gente do céu, eu digo uma coisa para vocês: nós estamos próximos e muito próximos do fim. Tudo que a Bíblia diz não é conto de carochinha, não. Está se cumprindo mesmo. Os homens sempre explicam, usando a ciência, usando a geografia, a matemática, a física. Eles explicam. Claro que explicam, eles estudam para isso. Só que tem coisa que os homens erram. Às vezes ele diz assim: vai chover, pode se preparar que vai chover com força. E não chove um pingo, uma gota de água. E às vezes o homem diz assim: vai ser seca, vai ser verão, não vai chover não. Aí dá uma chuva, 6 horas de chuva, que era o previsto às vezes para 6 meses, chove num dia. Os homens se confundem dia após dia, porque Deus confunde a ciência dos homens. Estamos próximos do começo, do início do fim. O relógio de Deus já marca a última hora. E para quem tem entendimento, entenda o que eu estou dizendo. As profecias bíblicas estão se cumprindo. São pessoas em diversos cantos do Brasil que têm sonhado, que têm tido visão, e estão se ficando perturbadas e inquietas. E estão usando as redes sociais, pessoas que são tímidas, que não têm coragem de fazer um vídeo, de gravar um vídeo assim com o seu celular, mas que estão perdendo a timidez porque Deus está inquietando elas para que elas contem os sonhos, as visões. Gente do céu, o que vai acontecer daqui para frente, eu não sei dizer a você. Mas não espere, se você faz parte de uma igreja, que o seu pastor está profetizando só coisa boa para você. Chave de carro para 2022, casa nova, mansão, uma esposa linda, um esposo bonito, um príncipe encantado. Se o seu pastor, se o seu mentor espiritual está profetizando só essas coisas para você, se eu fosse você, eu já tinha mudado de igreja há muito tempo, já tinha me congregado em outra igreja, porque esse evangelho não é o evangelho de Jesus não. O evangelho de Jesus, meu irmão, é perseguição, é luta. Se você prosperar, amém, porque Deus faz prosperar. Deus dá esposo bonito, dá esposa bonita, Deus dá carro novo e dá casa nova. Mas não se resume nisso não, evangelho não é isso não. Jesus disse para aquele homem: olha, se você quer me seguir, venda tudo que você tenha, pega a sua cruz e me siga. Cruz é sofrimento. Tá entendendo? Então o que aconteceu em Petrópolis? Foi a mão de Deus ou foi culpa do homem? Foi permissão de Deus ou culpa do homem? Aí eu digo a você as duas coisas. Culpa do homem com permissão de Deus para se cumprir a palavra do Senhor. Porque nós seres humanos somos atrevidos e nós queremos ir sempre além dos limites. Lá no princípio havia só uma língua. O mundo inteiro falava só um idioma. Mas os homens achavam que poderiam chegar diante de Deus aos céus. Como Lúcifer achava no seu pensamento que ele podia se igualar a Deus. E resolveu usurpar o trono de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Foi precipitada a terra. Da mesma forma, os homens, havia uma língua só na terra, e os homens construíram uma torre imensa, a Torre de Babel. E eles disseram: nós vamos chegar lá em cima, lá no topo. Existem limites, gente. Aí Deus confundiu
a língua do homem. Quando um pedreiro daquele pedia cimento, pedia argamassa, o camarada subia com pedra. Quando ele pedia pedra, o camarada subia com madeira. Aí a obra não andou, porque cada um falava numa língua diferente. Deus confundiu a língua para que eles não continuassem naquela aberração de chegar até Deus por meios naturais, por meios artificiais. Deus é espírito, o céu é espiritual. Os homens estão querendo ultrapassar os limites. Tem gente aí dizendo que ele é o raio-x de Deus, que vê o ser humano todinho, por dentro e por fora. Tem gente aí que é vice-Deus. Se tivesse o título, ele era vice-Deus. Uma espiritualidade fajuta. Uma espiritualidade que não existe. Que é só emocionalismo. Sensacionalismo. Muitos falsos profetas em muitas igrejas, em muitos canais, profetizando coisas boas, prosperidade, dizendo que Deus mandou, aonde Deus disse: eu não mandei nada, não falei nada, eu não estou nessa boca, não estou nessa voz. Se conhece a árvore pelos frutos, ou o fruto pelas árvores, pela árvore. Só digo uma coisa, o apóstolo João disse assim: quem é santo, se santifique cada vez mais, e quem é ímpio, se lameie cada vez mais, seja mais ímpio ainda. Uma ironia. Tá bom? Passando aqui para trazer esse recado. Oremos por Petrópolis. Porque pode ser amanhã na minha cidade, na sua cidade. Nenhum de nós estamos isentos do que vai acontecer e do que está acontecendo. Só Jesus para nos socorrer e nos guardar de todos os males. Eu sou Sátrio Araújo e essa é a sua TV Paraú. Até mais e até a próxima, se Deus quiser.